Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Paulo deste canal Brasil Você e Eu. Pois é, um dia traz o outro, trazendo ações e reações. Anderson Torres ontem na CPMI deixou a esquerda em pânico. Eles até saíram do plenário porque eles ficaram sem pé. Não sabiam o que fazer porque a clareza dele foi espetacular. Então vamos lá. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não tem efetivo, não tem soldados, não tem tropa. Ela é um órgão só de planejamento, tá? Então ele apenas coordena. O que é coordenar? Ele faz os planos, determina a cada instituição o que deve ser feito por cada uma, caso haja algum tipo de evento que necessite uma ação mais encorpada, certo? Aí cada uma, pelo seu comando, pela sua estrutura e pelo seu efetivo, né, determina o número de soldados, canil, helicóptero, viatura, escudo, arma letal, semiletal, arma de plástico, enfim, cada instituição que vai regrar com a sua tropa o que vai ser feito. Só que o plano operacional naquela área do Distrito Federal que não envolve os prédios federais, esse sim cabe ao governador e ao secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E o Torres, que é policial federal, já deu aula em academia, ele tem muita experiência policial, ele fez o plano maravilhoso, chamado de PAI. Plano de Ações Integradas, ou seja, um protocolo de atuação caso houvesse algum tipo de atividade que necessitasse, tá bom? Todas as instituições tiveram contato com esse plano. Então ele deixou tudo pronto. O general Dutra mostrou para ele no celular que os acampamentos de Brasília estavam diminuindo. E ele então, que já tinha comprado passagens em novembro, saiu com a sua família de férias e foi para os Estados Unidos. Nós já vimos na CPMI que a ABIN enviou 33 informes da evolução dos riscos para todas as autoridades, inclusive Flávio Dino, G. Dias, o comando da PM, Guarda Nacional, certo? Dia a dia é como se o risco fosse aumentando. E quem trabalha com inteligência, né, sabe que o monitoramento ele é feito de forma preventiva para que a ação policial se dê de forma a abafar, conter e resolver qualquer tipo de síncope que possa acontecer, tá? Então entenda isso. A Polícia Militar do Distrito Federal, como em todo o estado, ela tem competência na proteção de patrimônio e pessoas da região da cidade, certo? Agora, quando se trata de Congresso, Supremo, Palácio do Planalto, cada um tem a sua polícia própria. Ou pode requisitar, caso precise, com antecedência, o apoio de uma tropa ou de outra, certo? No dia dos atos, muitas autoridades nem sabiam da gravidade que estava evoluindo e outras não respeitaram o plano. Ou seja, não deixaram homens aquartelados prontos para uma ação, não separaram viaturas, deixaram tudo mais ou menos assim, deixa rolar. Certo? Outra coisa que ficou muito clara é que o Anderson Torres fez tudo da competência dele, tudo que lhe cabia, ele não podia ir além. Por quê? Porque a secretaria não tem efetivo, não tem soldados. Quando ele faz o relatório, quando ele faz o plano e quando ele manda para as autoridades, cabe a cada uma, por disposição de lei, a ação com o seu efetivo operacional. Agora pensa uma coisa, ministro da Justiça, ele não pode interferir em investigações que acontecem de competência de delegados da Polícia Federal, porque isso cabe à presidência do próprio delegado. Então aqueles atos de 12 de dezembro, de 24 de dezembro, apurados pela Polícia Federal sem interferência direta do ministro da Justiça, que era na época o Torres, tá? Então pensa assim, se os informes foram enviados
e as autoridades na sua cadeia de comando não repassaram isso para quem devia, ou então quem recebeu não acionou as tropas como devia, se respeitasse o plano, não é culpa do plano. E aí? Toda a narrativa da esquerda começa a cair. Que se você lembrar do começo, quando as notícias começaram a chegar, no dia 9, 10, a prisão dos golpistas, a prisão do Anderson Torres, e prende isso, porque o Sidney Vasquez deixou lá prendendo pessoas para não votar, e um blá 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 blá, a imprensa não falava de outra coisa, golpe, golpe, minuta do golpe, 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 golpe. Como uma cortina de fumaça, talvez para tirar o foco das pessoas, da população, né, de uma coisa mais grave que estava ocorrendo no Brasil. A instabilidade institucional, toda aquela questão que veio depois do segundo turno, né? E aquelas questões que vieram da transição, onde não se viu o presidente Lula fazer parte. Quem tocou a transição foi o Geraldo Alckmin, o vice-presidente escolhido pelas urnas, certo? E Lula, nesse sumiço, onde estaria? Depois que ele foi com a Janja lá para Bahia, para descansar do estresse. E em todo aquele período, né, logo após o segundo turno, ele praticamente não apareceu. E isso tem gerado alguma estranheza, porque conhecendo um pouco do perfil do Lula, a sua vaidade, a sua prepotência, né, a sua necessidade de aparecer e discursar, é óbvio que ele deveria ter estado à frente da transição. Mas não estava. Então isso ainda é um mistério, né? Não se sabe. Vamos ver, se tiver alguma coisa de realidade atrás disso, certamente já há autoridades que vão revelar isso na hora certa, mas não é o foco aqui, tá? Que fique claro então para você que a polícia militar, aliás, minhas homenagens às polícias militares de todo o Brasil, não tem competência sobre os prédios federais, porque cada um tem a sua estrutura organizacional, administrativa e a sua proteção da guarda própria, tá? Só o Palácio do Planalto tem 800 homens do Batalhão da Guarda Presidencial, PGP, tá? Sabe quantos foram acionados ou estavam de prontidão no dia dos atos? 30. 30! E os informes dizendo que, olha, é risco, 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 risco. E a quem cabia chamar mais soldados? Ao chefe do GSI, o famoso G. Dias. A quem cabia acionar a Guarda Nacional? O ministro da Justiça. Ou a requisição de outras tropas? Comunicar ao Exército. Só que nada fizeram e deixaram a coisa ferver com aquele grupo que, segundo as imagens que a gente já viu, chegaram antes, começaram quebra-quebra. Então talvez tenha havido uma intenção de culpar, responsabilizar, gerar essa fumaça toda, prendendo mais de 1.400 patriotas que estavam ali, gente que nem participou, gente que chegou no acampamento no mesmo dia, gente que, enfim, certo? É como se você fosse num supermercado fazer compra, tipo num grande, esse Carrefour da vida, né? Lá no canto das bebidas, alguém tira uma arma e mata uma pessoa, aí fecham-se as portas do mercado e todo mundo que estiver lá fazendo compra, caixa, entregador, repositor, todo mundo é preso e levado para um lugar para investigação. Mas espera aí, não importa, você estava naquele lugar, você tem que ir junto, acabou. Mas espera aí, o crime, mas nem era, não importa. Isso que foi feito, para gerar o quê? Fatos, para a imprensa manter a narrativa de golpe, 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 e assim prossegue até que a verdade venha a ser revelada, tá?
Então o plano de Torres foi feito. Ele exauriu a competência e a legitimidade do que ele tinha para fazer. Ele não podia ir além. Então agora fica aquela questão, né? Se o plano foi feito, se cada autoridade recebeu o plano e sabia o que deveria fazer caso houvesse necessidade e não fez, a verdade está aparecendo. Ela poderia ter aparecido lá atrás, bem no começo de janeiro. Mas só não apareceu por quê? Porque o nosso queridíssimo Randolph Rodrigues, no próprio dia 8, fez um pedido para Alexandre de Moraes para a prisão do Torres. Com ele afastado, o secretário de Segurança do Distrito Federal afastado, isso fez parte do plano. Quando o Lula foi lá para Araraquara, já estava pronta aquela minuta de intervenção federal, ele afastou o Ibanez, o governador, nomeou o Capelli, que assumiu a secretaria, certo? E foi o próprio Capelli que conduziu as investigações, direcionando-a, né, para aquilo que lhe convinha dentro dessa estrutura que foi montada. Graças a isso, o Coronel Naime está preso. Hoje foi preso o Silvinei Vasquez. Claro, né? A narrativa precisa continuar. Agora, o Silvinei Vasquez, como o chefe da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, conseguiu a apreensão de drogas e armas assim num nível recorde, né? Andou dando prejuízo aí para quem tem atividades ilícitas. A conclusão eu deixo para você. Veja agora o vídeo para vocês entenderem um pouquinho do que se passou ontem nesse particular. Um forte abraço e até o próximo vídeo. A prisão de Anderson Torres, para mim, teve um objetivo: afastá-lo da condução das investigações do dia 8, porque ele era o secretário de Segurança, quem conduziria as investigações era ele. Afastá-lo para fomentar a narrativa de que tudo se tratava de um golpe. E é isso que eu quero demonstrar com as perguntas de hoje, senhor presidente. Aliás, é importante que se faça um rápido adendo, porque esses inquéritos sigilosos tramitando no Supremo Tribunal Federal fazem com que a narrativa dominante seja aquela que os vazamentos da Polícia Federal permitem. Porque é a primeira vez que Anderson Torres vem publicamente falar exatamente aquilo que aconteceu no dia 8. É a primeira vez que ele vem para o Brasil inteiro ter a oportunidade de se explicar. Porque enquanto os inquéritos estão sigilosos, a única coisa que fica é a narrativa da imprensa e dos vazamentos seletivos da Polícia Federal. O artigo 1º do decreto 40.079 de 2009 traz as competências da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E lá diz o seguinte: planejar, coordenar, supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Isso foi feito. O senhor Anderson Torres disse aqui que fez o PAI, o Protocolo de Ações Integradas, por meio da reunião que ocorreu no dia 6 de janeiro, pela manhã, e esse documento foi assinado às 15 horas e 28 minutos. É isso, senhor Anderson? Se puder falar no microfone, por gentileza. Exatamente. Uma coisa é fato, e nós não podemos negar: houve falhas na execução. O próprio ex-ministro Anderson Torres disse isso. Isso é um fato. Então compete a nós investigar a falta de execução do PAI. No depoimento do coronel Naime, senhor Anderson, ele disse, dentre outras coisas, mas ele disse que compete ao subcomandante-geral da Polícia Militar toda a organização operacional da Polícia Militar. Vossa Excelência lembra quem era o subcomandante da Polícia Militar no dia 8? Coronel Klepter. Coronel Klepter. O coronel Naime também disse no seu depoimento a diferença de sobreaviso, em que os policiais ficam em suas casas, e de prontidão, que os policiais ficam aquartelados. O coronel Klepter deixou a tropa de sobreaviso, ou seja, os policiais estavam dentro de suas casas no dia 8 de janeiro. Com a sua experiência em segurança pública, é praxe deixar a tropa de sobreaviso? O correto seria deixar aquartelada. No mínimo aquartelada. Estava previsto no PAI deixar a tropa de sobreaviso? Eu não me recordo, não me recordo. Mas não é praxe deixar a tropa de sobreaviso? Geralmente aquartelados. Isso contribuiu para o quebra-quebra do dia 8 de janeiro?
Olha, deputado, é difícil porque eu não estava aqui, eu não tenho como te dizer qual foi o tempo que demorou para essa tropa ser acionada, para chegar na esplanada, enfim. Tudo bem. Agora, o coronel Klepter, durante a intervenção, ele foi promovido para comandante da Polícia Militar. Ele foi promovido, senhor presidente, nobre relatora, quem deixou a tropa dentro de suas casas, fazendo com que houvesse uma demora para a Polícia Militar chegar na esplanada dos ministérios, foi promovido pelo Capelli, o interventor da segurança pública. É por isso, Anderson, que precisavam prendê-lo. É por isso que te prenderam. Para que um aliado desse governo tocasse as investigações. Aliás, o ex-chefe da BIM veio aqui, sentou no teu lugar e disse que foi determinado a ele a execução de relatórios de inteligência relacionando todos os fatos que ocorreram desde dezembro. Ou seja, senadora Damares, já chegaram para o ex-chefe da BIM com tudo pronto. Ó, você tem que fazer relatório e a conclusão é essa. Ele disse isso aqui. Falando em relatórios de inteligência, nós recebemos aqui na CPMI todos os informes que foram disparados. No dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, portanto, depois da reunião do PAI, houve um informe dizendo que iam invadir o Congresso Nacional. O ex-chefe da BIM não disparou essa mensagem para os representantes do Congresso Nacional, mas ele disparou para o representante do Ministério da Justiça e para o ministro do GSI. E assim, inúmeros outros informes de inteligência que não foram disparados pelo grupo ou para o grupo criado com o fim específico das manifestações do dia 8. Mas todos esses informes foram mandados para o ministro da Justiça e para o ministro do GSI, para fazer justiça. Não é para o ministro da Justiça, mas para o assessor do ministro da Justiça e para o celular pessoal do ministro do GSI. Então houve uma seletividade no encaminhamento das mensagens contendo os alertas de inteligência. Isso é um fato. Talvez tenha sido aí o apagão de inteligência. A ABIN disse que os relatórios já foram produzidos com uma conclusão específica. O Capelli, ele simplesmente promoveu quem deixou os policiais em casa. E o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que infelizmente não se faz presente, ele protocolou no dia 8 de janeiro, às 18 horas e 36 minutos. Estava um quebra geral, 18 horas e 36 minutos. Mas o auto-intitulado Procurador-Geral da República, o senador Randolfo Rodrigues, ele já tinha as conclusões daquilo que tinha acontecido no dia 8, porque ele protocolou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido de afastamento de Anderson Torres e de prisão dos responsáveis. Está aqui, foi isso que te levou para a prisão, o pedido do autoproclamado Randolfo Rodrigues. Como que às 6 horas da tarde, senhor presidente, como que às 6 horas da tarde ele já tinha uma conclusão pré-determinada? Portanto, foi preciso criar uma narrativa, foi preciso prender Anderson Torres, para que o interventor Capelli assumisse, para que a narrativa fosse criada através dos relatórios da ABIN, e isso está cada vez mais claro. A relatora não vai poder simplesmente esquecer desses fatos no seu relatório. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de 4 meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI, se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O senhor ficou preso, doutor Anderson, porque o senhor era o secretário de Segurança distrital e havia sido ministro de Estado do governo anterior, do governo Bolsonaro. O senhor ficou preso para a prática de fishing expedition, para irem atrás de ilícitos que não haviam, que não se tinham qualquer conhecimento ou qualquer evidência. Doutor Anderson, essa é a triste realidade em que vivemos no nosso país, que se diz democrático, mas que tem claramente um viés autoritário, caminhando para uma ditadura, que empregam censura, criminalizam manifestações e perseguem a oposição democrática. Nós estamos aqui conseguindo trazer a verdade, o senhor nos auxiliando nessa verdade,
para poder responsabilizar a todos por esses crimes que estão acontecendo.